Shalom, boa noite. Amanhã encerra a leitura diária. Nós estamos na lição 5, a instauração da monarquia em Israel. Top? Então, panorama histórico, tempo de degradação, foi-se a glória de Israel. 2, tempo de avivamento. 2:1 Samuel. 2:1 chamado. 2:2 ascensão. 2:2 quebrantamento, certo? Página 30, quebrantamento. 3, o reinado de Saul. 3:1, as motivações de Israel. 3:2, Saul, um líder provisório. Deus rejeita Saul. 4, a unção de Davi. 4:1, rei e servo. E vem a conclusão. E hoje nós vamos ler, abra aí comigo, 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, 14 a 29. Vamos juntos ler? Abriu aí? Dá tempo? Juntinho. 1 Samuel 23, 14 a 29. Diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar força em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. E os dois fizeram um acordo, uma aliança perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Vamos lá, continuar? E alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimom. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubra onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. E dizem que ele é muito astuto. E descubram todos os esconderijos deles e volte aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif, antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimom. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a buscar. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá, em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio a dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar de Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas em El-Gedi. Amém? Saul perseguia ele de todas as maneiras para matar. Mas Deus guardava Davi. Deus guardava Davi. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. Por isso que Deus tem nos guardado. Então, vamos lá? Vamos ver a conclusão, o que fala? Eli, já velho e sem força, viu seus filhos imorais e negligentes morrerem no ministério. Saul, por sua vez, iniciou bem a sua missão, mas a inveja, a amargura fizeram-nos prescindir do seu destino, fato que o precipitou em um trágico fim.
Davi, no entanto, um jovem pastor que entregou suas feridas ao Senhor, matou um gigante e tornou-se o novo líder de Israel. Ao examinarmos as histórias de Eli, Saul e Davi, percebemos as profundas consequências que advêm tanto da obediência quanto da desobediência ao Supremo Rei do Universo, que é Deus, Criador de todas as coisas. Os relatos nem sempre auspiciosos, é isso mesmo, auspiciosos, relacionados à vida desses homens permitem-nos concluir que o princípio elementar da fé cristã é a obediência irrestrita à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Samuel 15, 22. Que o Eterno lhes abençoe. Então, 1 Samuel 15, 22, fala aí para mim o que está escrito em 1 Samuel 15, 22. Vamos lá? Disse assim, Samuel, porém, respondeu, acaso, 1 Samuel, grifa, anote, tá? Grife, anote. São palavras, ensinamentos maravilhosos que Deus tem nos dado. 15, 22. Nos diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe. Até amanhã. Lembrando que nós temos um grande dia, festa de Pentecostes, começa domingo, culto de manhã, depois 3 horas da tarde, 6 horas de adoração, depois um cafezão, padaria de Avé, tem café na mesa, provisão, profetizando que as mesas vão ser fartas, prósperas em cada lar, em cada casa, provisão do Senhor, semeadura, provisão, colheita e repartir. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço.